Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Quantas vezes você já sentiu que algo ao seu redor não estava em paz? Um ambiente carregado, onde o silêncio pesa mais do que as palavras. Uma energia estranha, que parece apagar a sua alegria de dentro para fora. Ou até mesmo pessoas que, sem dizer nada, sugam sua força interior, deixando você drenado, vazio, sem esperança. Essas sensações não são apenas coincidências. A Bíblia nos lembra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o que você sente nem sempre tem uma explicação visível, porque a batalha não é apenas natural. Ela acontece na dimensão invisível, e a alma sensível percebe antes mesmo da mente compreender. Hoje você vai aprender a discernir esses sinais, a identificar quando o peso que você carrega não vem de você, mas de influências espirituais que tentam enfraquecer sua fé e silenciar sua voz. Mas não basta apenas reconhecer. Mais importante ainda é se proteger e se fortalecer, para que sua vida não seja guiada pelo medo, mas pela luz que habita em você. Por isso, já no início deste vídeo, quero que você escreva nos comentários: minha vida está guardada na luz de Deus. Porque toda vez que você declara com fé, você acende uma chama dentro de si, e essa chama se torna uma muralha contra tudo aquilo que deseja roubar sua paz. O discernimento espiritual. Discernir é diferente de julgar. Julgar é condenar pela aparência, mas discernir é perceber com os olhos da alma quando algo ou alguém não carrega a luz da verdade. O discernimento é um dom precioso, porque nem tudo o que parece bom vem de Deus. Existem palavras suaves que escondem veneno. Existem sorrisos que disfarçam intenções. E existem caminhos que parecem de paz, mas levam à destruição. A Bíblia nos alerta em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Isso significa que nem toda voz merece ser ouvida, nem todo conselho deve ser seguido, e nem toda presença deve ser mantida ao seu lado. O mal espiritual pode se manifestar de formas sutis, quase imperceptíveis, aos olhos naturais, em palavras que trazem confusão e medo, roubando a clareza da sua mente, em ambientes onde a paz desaparece, mesmo sem motivo aparente, em pessoas que drenam sua energia interior, deixando você cansado, pesado e sem alegria. A ciência confirma o que a Bíblia já ensinava. A neurociência mostra que o cérebro percebe mudanças mínimas no ambiente. Um olhar hostil, uma tensão no ar, um tom de voz carregado, tudo isso ativa áreas do cérebro ligadas ao alerta. O corpo responde com estresse, aceleração do coração, ansiedade. E muitas vezes, aquilo que chamamos de pressentimento não é apenas intuição. É a união entre percepção espiritual e reação biológica. É a alma avisando: algo aqui não carrega a presença da luz. Discernir, portanto, é um ato de proteção espiritual. É ouvir a voz de Deus no meio dos ruídos. É perceber a diferença entre a verdade que liberta e a mentira que aprisiona. Sinais de influência negativa. Existem sinais que a alma percebe antes mesmo da mente compreender. Sinais silenciosos, sutis, mas que falam mais alto do que qualquer palavra. Um dos primeiros é a perda repentina da paz interior. Você está bem, e de repente um peso cai sobre você. Não há motivo aparente, mas a leveza se vai, e no lugar dela surge uma inquietação que não consegue explicar. Esse é um aviso. Sua alma está discernindo algo que seus olhos ainda não viram. Outro sinal são as palavras destrutivas que ecoam dentro de você. Vozes que acusam, condenam,
diminuem o seu valor. Às vezes, não são pessoas que dizem, mas pensamentos que aparecem de repente, tentando te convencer de que você não é suficiente, de que não tem valor, de que não há esperança. Essas vozes não vêm de Deus, porque a voz de Deus sempre aponta para a vida, para a esperança, para a restauração. Há também os ambientes que drenam sua energia, lugares em que você entra e parece que a sua alegria se esvai, como se um peso invisível te envolvesse. O coração fica agitado, a mente confusa, o corpo cansado, e você sai de lá menor do que entrou. A presença da luz de Deus gera paz. Se não há paz, algo precisa ser discernido. E não podemos esquecer dos relacionamentos que roubam sua identidade. Pessoas que não acrescentam, apenas diminuem. Que não levantam, apenas enfraquecem. Que afastam você da verdade, da sua essência, principalmente de Deus. Relacionamentos assim não são aliança, são prisão. Jesus já nos alertou em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Se aquilo que você sente ou vive rouba a sua paz, se mata a sua esperança, se destrói sua identidade, então saiba, isso não vem de Deus. Deus nunca se revela em confusão. Deus nunca se manifesta em condenação. Deus nunca diminui quem você é. A voz dele sempre traz vida, clareza e direção. Por isso, aprenda a ouvir os sinais da sua alma, porque muitas vezes é ela que está tentando te avisar que a batalha que você enfrenta não é natural e que é hora de se posicionar na luz para não ser engolido pela escuridão. O poder do autorrespeito espiritual. O mal espiritual se aproveita de portas abertas, e essas portas, na maioria das vezes, não estão no mundo exterior, estão dentro de nós. Quando você guarda mágoas por muito tempo, abre uma porta. Quando alimenta pensamentos de autodesvalorização, abre uma porta. Quando se acostuma a viver em silêncio, mesmo sabendo que sua alma está sufocada, abre uma porta. E uma das maiores portas é o abandono de si mesmo. Quando você deixa de cuidar do coração, quando esquece quem é em Deus, quando acredita mais nas vozes de acusação do que na voz de amor do Criador. Se abandonar é viver à sombra dos outros, esquecendo a própria luz. É se contentar com menos, quando Deus tem mais. É caminhar de cabeça baixa, quando foi chamado para andar em autoridade. Mas o autorrespeito espiritual é o ato mais corajoso que você pode escolher. É se levantar diante do espelho e declarar com firmeza: eu sou templo do Espírito Santo. Minha vida tem dono. E eu não me rendo ao que tenta roubar a minha identidade. Quando você faz essa declaração, não é apenas um ato de fé, é um posicionamento. Você afirma diante do céu e da terra que sua vida tem valor, que seu corpo, sua mente e sua alma carregam a marca do Criador, e que nenhuma escuridão tem autoridade para se instalar dentro de você. Respeitar-se diante de Deus não é orgulho, é obediência. É reconhecer que aquele que te criou não errou em você, que sua vida não é um acidente, que sua existência tem propósito, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Quando você honra a si mesmo como obra de Deus, o mal não encontra espaço para se enraizar, porque cada vez que você escolhe se respeitar, uma muralha invisível se levanta ao seu redor, uma muralha de consciência, de fé e de luz. E então, mesmo que venham acusações, elas não encontram eco. Mesmo que tentem diminuir o seu valor, a sua identidade permanece firme. Mesmo que o mundo queira te apagar, dentro de você, a chama continua acesa. É por isso que a palavra diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque quando você se vê como Deus te vê, nenhuma mentira consegue permanecer. Nenhuma acusação consegue permanecer. Nenhum mal consegue permanecer. Você se torna inatingível por dentro. Não porque a vida deixa de ter lutas, mas porque sua alma aprende a descansar na certeza de que você não está sozinho. Deus te guardou, Deus te separou, e Deus te chamou para viver de forma plena, íntegra e consciente do valor que carrega. Por isso, respeitar-se é muito mais do que amor próprio.
É uma forma de adoração. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu honro o que o Senhor fez em mim. Eu não vou me abandonar. Eu não vou negociar minha identidade. Eu não vou me entregar ao que não vem de ti. Quando você entende isso, a sua vida muda. Porque quem aprende a se respeitar como templo do Espírito Santo não apenas se protege do mal, mas também se torna luz viva que expulsa a escuridão ao seu redor. Hoje você aprendeu que discernir o mal espiritual não é viver em medo, é viver em consciência. Porque o medo paralisa, mas a consciência liberta. O medo fecha portas, mas a consciência abre caminhos. O medo diminui a sua alma, mas a consciência desperta a grandeza que Deus já colocou dentro de você. O discernimento é a luz que rompe a escuridão. É a lâmpada que ilumina a sua caminhada e te mostra onde estão os laços escondidos. É a voz de Deus dizendo: Filho, abra os olhos. Eu estou te guiando. Você viu que o mal espiritual não chega sempre com gritos ou tempestades. Ele muitas vezes se apresenta em silêncios pesados, em palavras que ferem, em ambientes que roubam a paz, em relacionamentos que enfraquecem sua fé. Mas agora você sabe. Sua alma sente antes mesmo da mente entender. E essa sensibilidade é um presente de Deus para te proteger. Aprendeu também que a verdadeira proteção não vem de rituais externos, mas de um coração firmado em Deus. A oração que fortalece, a palavra que guia, a fé que sustenta, e o autorrespeito espiritual que fecha as portas para aquilo que tenta roubar sua identidade. Quando você declara quem é em Cristo, o mal perde a força. Quando você se vê como templo do Espírito Santo, a escuridão não encontra espaço. Quando você se posiciona em fé, até o que parecia derrota se transforma em testemunho de vitória. Por isso, não viva com medo. Viva em consciência. Não caminhe curvado diante das trevas. Caminhe erguido, lembrando-se de que a luz de Deus habita em você. Declare nos comentários com fé e ousadia: Minha alma está guardada em Cristo, e nada pode me derrubar. Escreva não apenas como uma frase, mas como uma oração, um decreto, um ato profético que ecoa no espiritual. Porque quando você declara, o céu se move ao seu favor, e a escuridão que te cercava se dispersa. E não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja preso em dúvidas, medo ou angústia. Seja luz na vida dessa pessoa, mostrando que existe proteção, existe esperança, existe saída. E lembre-se, inscreva-se no Guardião da Consciência. Aqui, cada palavra é um chamado. Cada mensagem é um convite para você mergulhar mais fundo na fé, na cura e na consciência espiritual. Aqui, sua alma encontra direção, sua mente encontra paz e seu coração encontra força para continuar. Porque no Guardião da Consciência, nós não apenas falamos de fé. Nós vivemos a fé que fortalece. Nós não apenas falamos de cura. Nós caminhamos juntos no processo de cura. Nós não apenas falamos de luz. Nós lembramos, dia após dia, que essa luz já habita em você. E a partir de hoje, que você não se esqueça. Você é guardado, você é protegido, você é amado. E nada, absolutamente nada, pode apagar a presença de Deus que já está em você. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.